Olá, boa tarde. Prazer, eu sou a Bia Chequete, sou professora de Dakshina Tantra Yoga e vou receber o Ricardo Coelho para a gente bater um papo sobre a filosofia do Dakshina Tantra Yoga. Então, bem-vindos, é um prazer estar aqui. Muito obrigada ao grupo Yoga Niterói. Boa tarde. Boa tarde. O Ricardo já entrou aqui, ó. Vou chamar ele. Tá entrando aqui. Bem-vindos. Olá, Olá! tudo bom, Bia? Tudo bem? O som tá bom? Tô Eu tô vendo que aumentando tá bem. pra mim. Como é que deu? Tá tudo certo. E aí, vamos esperar aqui um pouquinho o pessoal entrar, né? Quem tiver Isso, a perguntinha já pode ir mandando pergunta. Isabelle, tô vendo a galera aí do É. Organizei. Bom, gente, esse é o Ricardo, meu mestre de yoga, com ele que eu comecei a praticar há o quê? 10 anos já, né? Por aí. Melhor não fazer conta. Mas o Ricardo, ele tem um estúdio, o Vatayana, aqui em Niterói. E, e na cidade ele é o precursor do Dakshina Tantra. Então, acho que nada mais justo do que convidá-lo para falar de toda a tradição e toda a filosofia do Tantra, especialmente nesse grupo da cidade, né? Então, com vocês, Ricardo Coelho, Então, nosso mestre aí, muito bem. É isso, de tanta gente, né, Ricardo? A sua história no yoga já começou, ó, lá atrás, né? é, aí, é, bom até a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre Dakshina Tantra, ainda mais que aqui na cidade a gente, desde o início da quarentena, a gente começou um movimento dos professores de Dakshina Tantra, de aulas gratuitas, né, que está dando um bom suporte aí para o pessoal em casa, que é o Yoga na Rede. Depois a gente pode falar melhor sobre isso. Mas a minha história no yoga começou, como você falou, fazer conta é complicado, mas é lá para 1946, tempo atrás, né? Na época que yoga não estava na moda, não tinha internet, não tinha, a gente tinha pouco acesso à informação, né? Então, eu comecei fazendo minha prática pessoal com a professora Ieda Aldrich, e Ieda dava aula na casa dela, em São Francisco, num grupo pequeno. E aí a gente fazia, depois a Márcia, minha esposa, começou a fazer também. Lá eu fiquei fazendo uns 5 anos, sabe? Na época tinha filhos pequenos. E, e o contato com yoga, eu sempre digo para as pessoas que, sem exagero, salvou minha vida, sabe? Mudou o rumo das minhas prioridades. E, o impacto disso na minha vida foi tão forte que eu comecei a querer conhecer mais e estudar, né? E aí acabei começando a procurar cursos de formação, na época não era tão comum, né? E dei sorte de cair na junto com o Paulo Murilo Rosas e conhecer o Dakshina Tantra. E além de responder essa minha questão do yoga, respondi a várias outras questões minhas pessoais que eu tinha desde a adolescência, né? Eu e meu irmão, que um pouquinho mais novo que eu, mas a gente sempre teve essa busca da espiritualidade, de alguma coisa que respondesse
as nossas questões mais profundas, né? Então eu já tinha passado por muitas linhas de conhecimento, mas nenhuma tinha dado uma resposta tão concreta e tão que a gente sentisse a transformação na nossa próprio corpo e nossa própria mente, né? Então, o yoga foi esse caminho para mim. Desde a primeira vez, e quando no Dakshina Tantra isso aprofundou muito mais, né? Porque aí é uma prática que é muito mais direcionada, muito mais focada. E aí isso foi tão forte que aí eu me formei professor, continuei me dedicando. Hoje a gente já comecei a dar aula no curso de formação. Tem um livro. Aí a aula foi gerando, né? Eu dava aula de pranayamas e mudras, bandas, dessas técnicas sutis, e a aula gerou uma apostila, a apostila foi ficando maior, mas e acabou virando um livro. Tem um livro, né, que foi surgindo assim também organicamente, não era meu projeto escrever livro, como não era meu projeto dar aula de yoga, né? Então. Fazer o curso de formação, eu fui curiosidade, quero aprender mais sobre esse assunto que me faz tão bem. Eu não tinha essa pretensão nem de dar aula de yoga, é muito menos ser professor de yoga. Mas as coisas vão crescendo. E assim, é muito rico isso, né? Muito bonito ver que isso frutifica. E hoje tem um grupo grande de professores ótimos, maravilhosos, que foram meus alunos e foram também se encantando pelo yoga e fazendo esse mesmo ciclo, né? Fizeram um curso a formação em Dakshina Tantra e hoje tem seus próprios espaços aqui em Niterói. Você que também trabalha com yoga hoje e está mudando até a sua profissão, né? Pois é. É transformador, né? O yoga é transformador na vida e a gente vai tentar conversar hoje, acho que dar um pouquinho para as pessoas por que ele é tão transformador, né? O Dakshina Tantra, ele é uma linhagem de yoga, né, que é bem tradicional e ele dá o acesso a essas respostas que às vezes aqui no Ocidente a gente não tem muito, né? A gente fica no Ocidente muito ligado com os aspectos fisiológicos do yoga, né? Isso a gente é muito bom, mas entender mais profundamente de onde veio essa filosofia, como ela atua no corpo no nível energético, é pela sabedoria da tradição do Da Dakshinatanta. tradição. É isso. Vamos começar então tirando assim uma dúvida que sempre acontece quando a gente fala de tantra, né? Não para quem já está estudando, quem pratica ou conhece filosofia assim do Dakshina Tantra especificamente, mas a dúvida entre se o Dakshina Tantra tem a ver com o Tantra da sexualidade, como é muito difundido aqui no Ocidente. Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho assim dessa diferença, né? E de como o Dakshina Tantra não tem a ver e é outra filosofia, né? Isso é importante porque quando a gente fala de Tantra no Ocidente, a gente tem vem a primeira coisa na cabeça, vem o, o Tantra ligado a terapias sexuais, né? Isso porque, na verdade, existe uma vertente que chegou no início do século XX no Ocidente, inspirado em práticas da Índia, e que é uma vertente de terapias ligadas à sexualidade. E se desenvolveu no início do século e foi evoluindo. Tem muitos professores muito qualificados que trabalham nisso, mas ela, na verdade, é uma prática que foi toda desenvolvida no Ocidente. Ela tem até, a gente pode até dizer que tem uma tradição, tem quase 100 anos, né? 100 anos. Mas ela foi toda desenvolvida no Ocidente, até com alguma inspiração em práticas orientais. Mas esse Tantra, que a gente, na verdade, os especialistas chamam de Neo-Tantra,
Essa modalidade, ela é basicamente ocidental e é muito específica, ligada a terapias para desreprimir a sexualidade, etc. Não é minha especialidade, porque a nossa tradição é uma tradição que veio da Índia, mas não há 100 anos, há alguns milhares de anos, então um pouquinho mais antigo, né? E aí essa tradição, ela não foca só na sexualidade, né? Embora a sexualidade seja uma parte importante da nossa Constituição, o foco não é a sexualidade nem as práticas sexuais como ferramenta, né? Na Uhum. Índia ancestral, a gente pode até dizer que na Índia ancestral existia uma vertente do Tantra que usava práticas sexuais, mas ela não era exatamente isso que tem aqui no Ocidente, era bem diferente, né? Uhum. Era uma... E mesmo na Índia, hoje em dia, não existe mais, eu acho que se extinguiu, pelo menos que a gente tem a notícia, né? Então, existia realmente existiu que na Índia se chamava Rama Tantra, né? Que em oposição ao que a gente faz, que é o Dakshina Tantra. Tantra. Isso. Dakshina significa mão direita e Vama, mão esquerda, né? Então, esse Vama Tantra, ele usava a sexualidade como forma de alcançar o samadhi, né? A iluminação. Mas não era no mesmo sentido que a gente usa no Ocidente de repressão da sexualidade. Muito pelo contrário, usavam, eles usavam um processo, técnicas de contenção do prazer sexual, né? E Uhum. até mesmo não atingir o orgasmo, porque era para usar essa energia para fazer que ela subisse pelo canal central e aí ajudasse a pessoa a acessar a visão da realidade, ou acessar o samadhi. Então, essas técnicas eram muito específicas em algumas linhagens na Índia e hoje elas, com o tempo, foram se perdendo, né? Então, hoje em dia, Uhum. não se saiba, só não tem mais, não existem mais essas técnicas, essas linhagens. Que ficaram foram algumas técnicas isoladas e essas técnicas chegaram ao Ocidente, Aqui no como Ocidente. é ligado à sexualidade, faz muito sucesso, fez sucesso rapidamente, foi desenvolvendo essa corrente, né? Então, na cabeça das pessoas, quando fala Tantra, vai ter negócio de casais? Não. Não, a nossa basicamente o Tantra original da Índia tem, na verdade, é da onde surgiram todas as técnicas de yoga relacionadas ao corpo, né? Então, o Hatha Yoga, por exemplo, que é o yoga que chegou mais predominantemente ao Ocidente, ele é uma ramificação do Tantra Yoga original, e Uhum. com características específicas. Então, por sorte, a gente teve acesso a essa linhagem que é da raiz do Tantra, Uhum. lá no norte da Índia, e através do Paulo Murilo Rosas, que na década de 70 foi para lá e aprendeu com os mestres indianos. Quando ele voltou para o Brasil, ele passou a ensinar para a gente aqui no Rio. E tá, o Paulo E Murilo até hoje. já há 50 anos quase ensinando yoga. Uhum. Ele já está com seus 82 anos, né? Esse negócio de fazer conta não tá dando Como certo, 80 né? anos, ele está com 80 anos já, o Paulo. O Paulo, nosso mestre querido, né? E ele que trouxe essa sabedoria, esse conhecimento para a gente, né? E assim, de uma forma direta, direto da Índia para o Brasil, sem intermediários, e os mestres dele depois vieram para o Brasil também ensinar durante algum tempo. Então a gente tem esse privilégio, né? Tivemos esse mérito de estar próximos disso e ter acesso a esse conhecimento, todos nós. E Com assim, certeza. o trabalho da gente é permitir, dar possibilidade de mais pessoas poderem desfrutar disso, né? Acho que
é uma missão que a gente tem mesmo. Com certeza. Eu costumo resumir assim o Tantra quando me perguntam muito, justamente que a gente, na visão do Tantra, a gente entende cada indivíduo como detentor da energia feminina e da energia masculina. Então, a Uhum. gente, com as práticas, a gente busca esse equilíbrio dessa energia dentro da gente, para a gente poder viver, né, a plenitude do ser que somos. Uhum. Então, eu resumo sempre um pouquinho nessa figura, né? Dessa É, forma, né? E eu aí, a estava parte. conversando. Pode Pode falar, falar. termina. Termina aí. Não, eu ia falar É, que a partir disso a gente tem um acervo de práticas dentro do Tantra, né? Diferente de outras linhas de yoga que o professor ele cria as séries e tudo mais, no Tantra as séries já são todas pré-concebidas na tradição, assim que o Paulo Murilo trouxe da Índia para o Brasil, e é assim que a gente, no curso de formação, é ensinado. Então, a gente, enquanto professor, a gente entende a necessidade do aluno e direciona a prática, né? Mas não cria, já é uma tradição, é uma filosofia, então a gente vai conduzindo só, né? De certa forma, esse caminho. Então, eu ia puxar para a gente falar um pouquinho desse acervo de técnicas e práticas que o Tantra oferece, assim. é uma boa coisa, porque assim, no Tantra a gente tem uma visão, né? E é como se a gente tem primeiro uma visão horizontal, ou seja, é isso que você falou, essa polaridade masculino-feminino. É a primeira abordagem que a gente faz. Equilibrar essa polaridade masculino-feminino é o primeiro trabalho que a gente faz. Essa é a visão horizontal. Não só masculino e feminino, quando a gente está falando em polaridade, tudo como tudo funciona no mundo material, né? Ou, Uhum. ou na nossa percepção, né? É claro e escuro, masculino e feminino, alto e baixo, e yin yang, né? A gente vai tudo que a gente fala é bem e mal, né? É bom ou ruim. E aí tudo que a gente fala, a gente sempre pensa na situação oposta, né? Então, o primeiro processo é equilibrar essa polaridade, né? Principalmente dessa energia no nosso corpo, masculina e feminina, e aí para atingir um certo equilíbrio. Num outro nível, a gente vai trabalhar no sentido vertical, né, no Tantra, ou seja, do mais grosseiro ao mais sutil. E esse processo de energização vertical que é através dos chakras. Então, os chakras mais básicos estão ligados mais à materialidade, os chakras mais que estão mais para as partes altas do nosso corpo, eles estão mais ligados às características mais sutis, né? Sem nenhuma hierarquia entre eles, porque não quer dizer que é mais alto, que é melhor, é mais importante do que o mais baixo, porque o que acontece é que tem esse movimento, né, de você trazer para essa energia para o sutil e levar para a terra também, porque é muito importante que a gente tenha essa, essa base bem colocada, esse enraizamento, né? Para que a gente, como uma árvore, se a gente pensar na analogia de uma árvore tem que ter raízes bem fortes para que ela possa crescer e dar frutos. Então, a gente tem essas duas dimensões, horizontal e vertical, e a gente tem ainda uma terceira dimensão, então é dimensional, que metaforicamente a gente chama da dimensão compara com uma flor de lótus. A Uhum. flor tem as pétalas, tem o botão e tem a raiz da flor. Então a gente também vai trabalhar no nível da profundidade, numa terceira perspectiva, né? Então quando a gente está trabalhando, por exemplo, masculino e feminino, a gente está no nível das pétalas, ainda é superficial essa dualidade.
e o aluno, quando chega, a gente vai começar a trabalhar por aí. À medida que ele vai aprofundando as práticas, a gente vai para o botão da flor, e aí a gente vai acessar conteúdos mais profundos da própria pessoa e liberar. E no nível mais profundo ainda, a gente vai na raiz, ou seja, a gente vai fazer aquela transformação da visão do ser em relação ao mundo, né? E esse é o processo do Tantra. Quer dizer, falando no nível De uma... filosófico. E aí a gente indo para uma parte mais prática, né? Eu acho que a gente Uhum. podia falar um pouquinho, né, desse acervo das séries, do Isso, pranayamas, kriyas, mudras. isso. Aí a Tirar gente um. vai ter, como é que a gente vai trabalhar isso tudo? A gente está na filosofia, aí tá, bacana. Mas, na verdade, o yoga, né, é uma prática experiencial, né? Primeiro a gente, em vez de falar sobre as questões, a gente primeiro mexe nas questões e aí elas brotam, né? Então a gente vai trabalhar através de vai abordar, né, essa transformação que é basicamente o trabalho com os chakras e com os canais que alimentam os chakras e circulam por todo o corpo, que a gente no Tantra chama de nadis. Então, para esse acesso, a gente usa várias técnicas. Normalmente, a gente, quando outra questão que as pessoas têm muito é assim, o yoga é associado no Ocidente com práticas predominantemente físicas, ou seja, fazer aquelas posturas, né? Os asanas, né? E a gente às vezes vê no Instagram as pessoas fazendo umas posturas muito bonitas e tal. Quanto mais difícil quer dizer que você é mais avançado, mas não é assim que funciona na verdade, né? O, o yoga ele tem um arsenal de técnicas, né? Os asanas, as posturas físicas, são uma dessas técnicas que são especializadas em acessar esse, os canais sutis e os chakras, né? Através do corpo, através das posturas Uhum, físicas. Então, todas as posturas físicas, elas na verdade têm uma fundamentação energética. uhum, Então, você não faz uma postura de yoga para você ganhar flexibilidade, ou ganhar força física, ou mesmo se sentir um bem-estar, sentir algum bem-estar, ou uhum. emagrecer, ou ficar forte. Embora possa ganhar esses benefícios como bônus, o objetivo das práticas do yoga não é esse. É acessar os seus canais energéticos para a gente desbloquear as nossas repressões, nossas dificuldades e nós nos transformarmos em seres humanos melhores, né? E É aí isso. um dos acessos é através do corpo, né? São os asanas. Mas a gente combina isso com um outro tipo de acesso que é através de um nível um pouquinho mais sutil, que é através da respiração, técnicas respiratórias, né? E essas técnicas respiratórias a gente chama de pranayamas, né? Uhum, Ayama significa expansão, prana é, é essa energia que circula no nosso corpo. Energia falando de uma forma grosseira, mas é a palavra mais próxima do que a gente pode traduzir prana. uhum, Mas então pranayama significa expansão da energia, né? Então a gente vai usar técnicas que usam a respiração como ferramenta, agora em vez do corpo, a respiração como ferramenta, e quando você usa a respiração, a gente vai acessar de uma forma mais direta o nível sutil. Então, a gente tem uma abordagem pelo físico, os asanas, basicamente, pelo sutil, os pranayamas, e uma terceira abordagem mais sutil ainda, que a gente tem outras técnicas, como mantras, que são sons, né? Que a uhum, gente repete, e a vibração dos sons vai trabalhar também no nível sutil, e yantras, que são figuras geométricas que a gente pode trabalhar com concentração e visualização. Dentro dos yantras, os mandalas, né, que são
ou como a gente conhece, fala mais no Ocidente, mandalas, né? São os Uhum. yantras circulares, que são técnicas de concentração e visualização também para energização dos chakras. Uhum. Falei mantras, yantras, mudrais, mudrais são esses gestos que a gente faz com as mãos, né? Ou com, Uhum. ou com partes do corpo, né? Contrações e tal, que também já vão atuar num nível bem mais sutil para direcionar a energia, e as meditações, que são também parte do arsenal do yoga, né? Aí também é uma coisa interessante da gente falar, porque às vezes as pessoas acham que yoga é uma coisa e meditação é outra. São coisas diferentes, mas a meditação é yoga. É. Ela só é uma técnica que se destaca um pouco porque algumas linhagens, tradições, usam a meditação como ferramenta principal. E aí a meditação entra como se fosse alguma coisa à parte, mas ela faz parte do corpo do yoga, né? Mais uma das técnicas, uma técnica muito especial, mas a meditação já vai a acessar a mente diretamente pela mente, né? Enquanto Uhum. os asanas vão acessar através do corpo. Qual é a diferença? Qual é a melhor? Nenhuma. É só depende da pessoa, né? Depende de por isso que como você falou, no Tantra a gente faz a prática individualizada, né? Porque algumas pessoas podem ter a prática de meditação como uma prática principal, pode ser melhor para elas. Outras, Uhum. acessar pelo corpo pode ser melhor, né? No Ocidente, normalmente, o yoga faz muito sucesso por isso, porque nós somos muito mentais, né? Então, a gente tem questões, ansiedades, neuroses e tal, e a gente tenta resolver essas questões pela própria mente. Uhum. Por mais que a gente saiba quais são as nossas dificuldades, nós não conseguimos nos modificar, né? Então, eu sei Agir que a eu tenho, partir. é, eu sei que eu tenho problema com ansiedade e eu sei o que eu faço de errado e quando que eu faço errado e que ocasiões isso acontece e entendo como funciona meu processo. Se alguém me perguntar, eu explico direitinho. Mas eu faço tudo de novo quando tem uma situação de estresse, né? Quando tem uma situação Uhum. em que gera a minha ansiedade. Eu não tenho controle sobre isso. Então, eu Uhum. fico tentando controlar pela mente, mas a mente tem muitos mecanismos de defesa. Quando a gente acessa através do corpo, que não é separado da mente, aí acontece um negócio mágico, né? A gente sem perceber vai começando a mudar a maneira como a gente se relaciona com o mundo e com as coisas, né? E é porque a gente, na verdade, começa a acessar por um canal, por um processo que é não racional. E aí ele como que dribla a nossa racionalidade e a gente equilibra, vai começando a equilibrar. E aí a gente começa a usar várias das técnicas em conjunto, né? Na verdade, a gente nunca vai usar no yoga só asana, ou só pranayama, ou só mudras, ou só meditação. A gente vai combinar todas essas técnicas e aí vai direcionar para as pessoas. Toda a prática de yoga vai funcionar de alguma maneira positiva, né? A grande Uhum. diferença do Daksina Tantra é que como a gente é, faz uma anamnese e identifica a questão da pessoa ou o processo que ela está passando no momento, a gente pode direcionar a prática de uma forma objetiva e a pessoa avança muito mais rápido no processo, né? Isso assim, é a experiência que a gente tem, que eu tive pessoalmente, né, na minha É. prática, principalmente quando eu passei por Daksina Tantra, e a prática que eu vejo meus alunos, que eu dou aula de Daksina Tantra Uhum. desde 2004, né? Então já é bastante tempo. É Estou isso. muito. A minha história é cria dessa, dessa É, filosofia, né, também, assim. E eu brinco, né, que eu, na verdade, nunca imaginei que eu pudesse ser professora de yoga, não era um plano, né? Eu fui só pedir uma indicação para poder
fazer yoga. E calhou do Vatayana, na época, ser do lado do meu escritório de comunicação, né? Então, eu caí lá nas mãos do Ricardo e comecei a fazer, mas no ritmo de trabalho super workaholic, dando conta da vida, né? Da vida material, vida terrena. E de repente eu tava lá. E aí eu virava, Ricardo, mas por que que quando eu faço isso? Eu lembro essa postura, para mim foi a marcante. Foi a primeira pergunta que eu tive dentro do yoga. Eu fazia o meru, que é uma postura que a gente faz uma torção, né? Dobra a perna e faz uma torção. E eu falava, Ricardo, por que que me dá uma vontade de vomitar tão grande? Por que que quando eu faço essa postura... E quando eu desfaço, passa. E aí ele sempre, assim, muito suave nas explicações. Ele, não, porque a gente está trabalhando com emoções. E quando a gente está mexendo nas suas emoções, você sente esse enjoo, né? E aí foi a primeira vez que me veio uma pulguinha do tipo, nossa, o que que eu tô fazendo aqui é algo muito mais denso do que eu achava que eu estava ali fazendo, né? Até É, o dia que ele me ligou e falou assim, olha, você vai começar o curso de formação, isso numa quinta, sábado tem aula. sério? E aí eu acabei no curso de formação. Quase Mas empurrei, né? é, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho assim desses efeitos, né, Ricardo? Que a gente às vezes não entende quando a gente às vezes faz uma prática e depois a gente se sente meio esquisito, tem alguma reação assim, né? Eu acho que a gente já falou um pouco antes sobre as formas de energização, mas talvez isso seja um exemplo mais É, concreto, né? Porque que determinada prática, às vezes, a gente tem um super prazer de fazer e outras são. A gente vai ali meio que na obrigação, né? esse, por exemplo, que você citou, se a pessoa for ver qual é a prática, né? Deve ser um negócio que fica de cabeça para baixo e a pessoa torce toda e toda é dificílimo e a pessoa sentiu esse efeito por isso. Se for demonstrar aí, a pessoa vai ficar, ah, mas só isso que fez, né? Então, é bem interessante, né? Porque às vezes a gente acha que o yoga é uma coisa muito difícil fisicamente, né? E na verdade a gente percebe que as práticas, tem umas práticas mais complexas, que são mais difíceis mesmo, mas essas práticas elas só existem porque tem pessoas que fazem, têm muita facilidade de fazer algumas outras práticas. E às vezes a prática difícil no yoga, eu vou contar até um segredo, é só para alimentar o nosso ego, sabe? Então, eu dou, o aluno gosta de fazer coisa difícil, eu dou uma coisa difícil para ele. Mas se ele fizesse uma mais fácil, fazia o mesmo efeito no nível energético. Então é porque a gente ainda está vivendo nesse nível da dualidade, né? A gente precisa de coisa, dessas motivações muito básicas, né? Então, ou seja, a gente está vivendo uma certa vaidade de fazer as coisas, de achar que fez uma coisa muito difícil. Então, as práticas de yoga, elas nunca, pelo menos no Dakshina Tantra, a gente trabalha assim, a gente nunca vai fazer uma prática de yoga apenas porque é um desafio, ou porque é difícil, ou porque se eu conseguir fazer essa prática, eu vou levar 2 anos para tentar fazer essa postura, isso vai ser como se fosse uma vitória, eu atingir tem até um certo valor, assim, né, de que você conseguiu ter disciplina. E é legal até, a gente pode, por esse aspecto, até achar legal, mas não é esse o barato do Tantra, nem do Yoga, né? Quando eu falo Tantra, é como base desse Yoga, de todo Yoga que tem no Ocidente. E essa satisfação que a gente tem de conseguir é ainda uma coisa muito ligada ao ego, né? Então, a gente, no yoga, na verdade, o processo é de transcender esse processo do ego, né? A gente até no início pode motivar, a gente tem no Dakshina Tantra também práticas mais vigorosas, usa as cordas, né? O O yoga yoga kurunta.
fica lá e faz umas práticas mais vigorosas de força, mas isso não eu quando fazia também pensava assim, eu às vezes fazia a prática de yoga Kunta, por exemplo, que é mais vigorosa, era para mim eu me divertir. Aí eu fazia, ficava lá todo feliz de ter feito aquelas coisas difíceis, aí depois eu falava, agora eu vou começar a minha prática. Já me diverti, né? Porque a outra prática às vezes não é tão desafiadora, né? Aparentemente, porque o Aham. desafio é ser num nível mais emocional e mental. Porque o yoga, para quem faz com com um direcionamento e não faz assim práticas aleatórias, ele rapidamente, num primeiro momento, tem uma sensação desse prazer, né? Esse bem-estar. Ou seja, se Uhum. você está agitado, ele te acalma, te dá um centramento e você sente que você melhora em vários aspectos da tua vida em se relacionar com as coisas, né? Ficar mais calmo. Mas aí você pensa assim, yoga é para tranquilizar. E muitas pessoas vão fazer yoga para, eu quero ficar mais tranquilo, eu sou muito agitado. E no primeiro momento o yoga pode até tranquilizar, mas se você continuar a praticar yoga de forma séria, ele vai começar a te destranquilizar. Ou seja, ele está no eixo. Inventei essa palavra agora, mas tudo bem. Eu achei que poderia ficar bacana. Então, mas primeiro ele vai te. Claro, se você já chega muito. Se a pessoa chega com questões para resolver, né? Eu tenho crise, tenho ansiedade, eu sou estressado, ou tem outras questões até físicas, a gente primeiro vai tentar resolver essas questões da pessoa, né? Mais básicas. Uhum. A partir do momento que ela atinge certa estabilidade e já superou essas questões que é o que eu estava falando, está no nível do nível das pétalas mais superficial, aí a gente vai começar a aprofundar o trabalho do yoga num nível mais profundo. E aí quando a gente acessa esse nível mais profundo, a gente vai acessando no nosso corpo canais ou pontos em que no nosso desenvolvimento ficaram marcados, digamos assim. Deixa eu dar um exemplo. Se você teve um trauma ou uma situação na sua infância ou na sua juventude que foi muito difícil de lidar, uma situação emocional, é como se aquilo criasse uma marca em algum, Uhum. energética, especialmente nesses pontos que são de concentração energética, que são os chakras. Então, aquilo ali você não tinha como lidar. E aquilo fica guardado e meio que como se aquela energia ficasse bloqueada. E naquele momento da tua vida foi a maneira como você conseguiu lidar com aquilo. Mas quando Uhum. você fica mais velho, aquele bloqueio começa a te impedir de acessar outras partes, outras qualidades que você, ou potenciais que você tem na sua vida, né? E quando a gente começa a praticar o yoga, é como se a gente começasse a desbloquear esses nós que foram criados, né, pelo nosso desenvolvimento, ou coisas que não foram bem resolvidas. E quando isso é acessado por alguma das práticas do yoga, asanas, pranayamas ou outras práticas, aquilo meio que vem para a consciência, né? E vem na Uhum. forma de emoções. Então, ou na forma de sintomas físicos, como você falou, um enjoo, né? Aí você fala, eu comi alguma coisa que está me fazendo mal. Não, o enjoo é um sintoma que está ligado à emoção que está ligada a um chakra que está ligado ao chakra do umbigo, que a gente manipura. E isso aqui está ligado à digestão, né? Porque o umbigo fica na altura do estômago. Do estômago. E o elemento ali é o fogo digestivo. Então, tu, ele se manifesta no corpo como enjoo, né? E esse enjoo é uma manifestação dessa emoção que estava ali reprimida e começa a ser desbloqueada. Não? Então, quando você fazia aquele pakrasana ali, sentia esse enjoo, era essa emoção que você ainda não chamava de emoção,
sentia Uhum. como, nem reconhecia aquilo como uma emoção que estava guardada, mas ela estava sendo trazida para a tua consciência. E a partir daí você começa a pensar, mesmo que não de forma não racional, essa emoção vai sendo liberada, né? E Uhum. você vai começando a ter acesso a essas questões que não estavam resolvidas. E mais do que isso, vai permitindo que você acesse potenciais que você não, por causa dessa mecanismo de defesa que é natural do nosso corpo, a gente bloqueia, a gente não perde o acesso, né? Quanto mais a gente tem essas situações em que a gente reprimiu situações, né? E Uhum. aqui aproxima um pouquinho da visão de psicologia, mas não é exatamente isso, né? Porque a gente está falando no nível energético, não precisa racionalizar isso. Racionalizar, né? Isso pode vir de uma forma natural. Se você racionalizar e tiver alguém com quem conversar, é bom também, né? Mas pode vir com consciência através das emoções, elas podem se expressar simplesmente, né? Eu posso sentir em alguns momentos da minha prática que está vindo uma irritação, uma raiva que eu não sabia de onde eu tinha. Eu era sempre uma pessoa muito pacífica e de repente eu começo a não tolerar algumas coisas ou algumas situações que antes eu tolerava, né? Ou eu me reprimia para não tolerar, né? E aí eu começo a ter necessidade de resolver essas questões, né? Então, vai criando todo um processo pessoal que extrapola a prática de yoga, né? Uhum. Então, a gente vai começando a também ter que tomar decisões e fazer escolhas na nossa vida fora do tapete, né? É. Então, o, então, o yoga não é só aquele momento do tapete em que você vai lá, faz uma prática, estou tão tranquilo, que bom. Você é zen, né? É, e ninguém fica zen demais. Para você primeiro ficar assim, assim, você tem que resolver as suas sombras, resolver as suas questões. Tem que É. modificar, às vezes, a tua forma de estar no mundo, né? Às vezes você está Uhum. num trabalho, é aquele trabalho que está fazendo mal para você e você não sabe disso. Ou sabe disso, mas não consegue Ter a força para mudar, né? para mudar. Só que quando você faz a prática de yoga, o que acontece? Como vai aumentando a tua consciência do que você sente, fica cada vez mais difícil você se enganar. Aquele trabalho que era muito ruim, Uhum. mas você tolerava e tinha, claro, vai acabar tendo como sintomas, ou sintomas físicos ou psicológicos, vem doenças, vem questões de, de crise de ansiedade Uhum. ou outros sintomas, vai se manifestar de alguma maneira, né? Vai manifestar como infelicidade na sua vida. Mas você tolera. Quando você vai tendo consciência disso, de que aquele trabalho te faz mal, você não consegue mais lidar com ele. Aí você tem duas opções. Ou sai do trabalho ou sai da yoga. Às vezes você sai da yoga primeiro, depois você volta, saiu do trabalho e volta para Isso é yoga. muito é isso. Às vezes você ainda não está pronto, né, para fazer essa mudança toda. E aí você, no meu horário não está dando, Ricardo, eu gosto muito da yoga, mas não sei por que toda vez que da hora da yoga acontece alguma coisa, eu não consigo ir. Aí, quer dizer, é normal, né? É muito difícil. Algumas mudanças na vida elas são muito difíceis. E aí a pessoa às vezes sai, às vezes ela vai lá e acaba resolvendo o problema do trabalho, muda de emprego, aí volta para o yoga. Tem muitos alunos que têm essa história, né? Né? Aí fica uns 2 anos fora, eu falo, cara, aquela aluna ali, aquela aluna, aquele aluno sumiu, nunca mais apareceu, tinha tanto potencial. Aí aparece ela, pá, depois de 2 anos, eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Que a pessoa não pôde fazer yoga? Aí ela volta, né? Tá, mas eu já mudei, agora estou morando em Minas. Eu falei, como assim? Agora eu larguei o emprego e fui dar aula para criança. Faz coisas, né? Ou muda seu emprego porque aquele não era adequado, ou Uhum. separa, muda de parceiro. Muda de parceiro.
Porque às vezes era o problema da tua vida era o teu parceiro, que não fazia, não era adequado, né? Uhum. Ou vocês lá não combinavam mais e a gente fica tentando insistir. E aí você percebe isso, e aí você muda, né? E dá um impulso para essas mudanças que a gente precisa na vida, né? Então, basicamente, a gente, sem entrar muito acho que a gente não vai ter tempo de falar disso, né? Mas como funcionam os canais energéticos, qual a característica de cada personalidade, cada chakra ligado à tua personalidade. Então, a gente vai, o Uhum. professor de yoga vai olhar muito isso, né? Claro que sempre com feedback do aluno, porque você chegou a tocar aí, né? Na verdade, quem faz o processo todo é o aluno, né? A gente É. só Só vai é, conduzindo, né? conduzindo esse processo, né? Porque, no fundo, quem toma as decisões é o aluno. O yoga tem essa Uhum. característica, né? Ao contrário de outras terapias, que às vezes você é dependente do professor ou do terapeuta, né? Por exemplo, você vai fazer massagem e outras terapias assim. No yoga você faz as suas práticas, né? O professor orienta e você é que faz. É Uhum. você que sente no teu corpo. E as decisões a pessoa que toma, né? Ela continua no yoga porque quer. Ela vai passar por Uhum. esses processos de dificuldade. E se ela conseguir superar e continuar fazendo a prática, ter a disciplina, é ela que vai conseguir. O professor só vai vendo o processo, tentando interpretar o processo de cada pessoa, porque cada pessoa é muito diferente da outra, Da outra. tentando ajustar as práticas para ela ter o melhor desenvolvimento possível, né? Dentro Uhum. do processo pessoal. Então, o processo da Dakshina Tantra é muito isso, né? É uma interação muito forte, muito próxima de professor com aluno, né? Com a aluna. Por isso que no Tantra, assim, a diferença em aulas, né? Assim, agora a gente que lançou o projeto Yoga na Rede para tentar alcançar mais gente e tudo mais, que as aulas são coletivas e tal, não é um processo natural do Tantra, né? Uhum. O processo natural do Tantra é, de fato, aula individualizada. É esse olhar individualizado entre professor e aluno, né? Essa troca, né? Para justamente o caminho, porque cada aluno vai ter a sua demanda, né? De uma forma geral, assim, acho que caberia a gente exemplificar mais ou menos como que é uma aula de Tantra, né? O aluno faz o Yoga Kurunta, que é a partir das cordas, que é um aquecimento físico, ou faz uma saudação ao sol, depende dos recursos, né? De Vou poder uma travada. inspirações iniciais, de limpeza, faz a prática de asana, faz o relaxamento e faz as respirações finais de manutenção desse equilíbrio que buscou com toda essa prática. E aí, se você chegar num estúdio, como por exemplo lá no Vatayana, do Ricardo, você pode encontrar lá 10 alunos, vai estar cada um com a sua fichinha fazendo a sua prática. Então, assim, é diferente do que a gente está acostumado de ver de uma aula coletiva, onde todo mundo entra junto e faz a mesma coisa, todo mundo junto e tal. Então, assim, na tradição do Tantra, a única aula coletiva é o Yoga Suksma, que é até uma prática que eu vou dar no sábado, junto com esse projeto todo do Yoga Niterói, do Festival do Yoga, sábado na sala 1, 10 horas da manhã. Eu vou dar aula de Yoga Suksma, que é a única prática do Tantra que é feita de fato coletiva e que usa dessa energia do coletivo, né? Fala um É, pouquinho mais do Suksma, de repente. o Suksma é uma prática que é bem interessante porque ela primeiro, é uma prática completa, né? Ela trabalha todos os chakras de forma profunda, né? É uma prática vigorosa. Se a gente contar e ela é longa, embora pareça longa, né? Ela é longa, mas a gente faz em uma hora no máximo. Mas ela tem 50 e tantas posturas, né? Ela é feita rápido, né? De forma rápida e muita prática respiratória também, né?
É uma prática toda em pé, né? Curioso, né? Que essa característica, ela é uma prática exclusiva do Dakshina Tantra, né? Que foi ensinada pelo mestre, do mestre do mestre, o Maharishi Kartikeya, porque ele ensinava os yogis que, que viviam nos sopés dos Himalaias, lá na Índia, nas florestas, né? Então, na floresta, não dá para deitar no chão, porque tem muito bicho, né? Muito inseto. Então, a prática toda é feita em pé. Ele desenvolveu essa técnica o tempo todo, todos os exercícios são em pé e nem tem. A gente faz hoje até um relaxamento no final, o Shavasana, mas na prática original nem isso tinha. Então, ela é uma prática bastante energética e tem uma outra característica, ela é de aterramento, ou seja, ela faz que a gente traga essa energia dos chakras superiores inferiores e faz a gente ficar mais, em linguagem popular, com os pés no chão, né? Uhum. A gente através dela, a gente tem a possibilidade de transformar nossos pensamentos em ação, né? Então, principalmente para pessoas que têm uma mente muito ativa e têm dificuldade de, planeja muitas coisas, mas não realiza, o Yoga Sukshma faz a pessoa trazer essa energia que é muito mental para uma energia de ação, né, de realizar. Uhum. É a única que é originalmente feita para fazer em grupo no Em Dakshinatana. grupo. Outras a gente pode adaptar para fazer em grupo, mas essa Uhum. originalmente ela é recomendado fazer em grupo, porque aí a gente imagina, quando está em grupo no Yoga Sukshma, a energia, a troca de energia do grupo faz que potencialize esses efeitos que já tem naturalmente, né? Até um desafio fazer online, né? Mas eu É. acho que não pensa não, porque é surpreendente, né? Eu com essa... Você até falou agora que a gente está fazendo esse yoga na rede, que foi a primeira experiência que eu fiz. Eu tinha até uma certa resistência, né? De dar aula de yoga online, essas coisas. A quarentena obrigou a gente a fazer, Exatamente. a rever conceitos, né? E não tinha jeito. Eu comecei a ficar preocupado que eu estava sem ter aula para os meus alunos, e aí eu botei pilha no pessoal de Niterói, meus alunos, que tem academia, você e tudo. Você foi lá, Uhum. fez para a gente toda a comunicação visual. E aí eu falei, vamos fazer aqui umas aulinhas para o pessoal poder fazer em casa, alguma coisa pelo menos, né? E era despretensioso no início, né? Mas o negócio cresceu, né? Outros professores foram se agregando. O É, Yoga na Rede está juntou. quase 3 meses dando aula online de graça na internet e a É. coisa só cresce, né? A gente está com 3 grupos no WhatsApp cheios, né? Com mais de 700 São 3 grupos de mais de 200 pessoas e a coisa tomou uma forma, né? Uma proporção grande e também teve muito isso, né? Aí a gente adaptou, né? A gente É, adaptou essas aulas individuais para... uhum, Porque aí a proposta não é muito fazer o mesmo processo do Dakshina Tantra, né? É assim, dar um alívio para as pessoas que estão agora numa situação de quarentena, né? Então a aula tem mais uhum, um interativo para as pessoas, primeiro, é, conhecerem como é a prática do Dakshina Tantra e terem uma atividade para fazer, sentir melhorar, dar um bem-estar, né, para as pessoas. é. Não dá para, através dessas aulas coletivas, fazer esse aprofundamento que a gente está falando aqui durante a conversa. Mas, de qualquer maneira, dá para... Uhum, ajuda muito as pessoas. E o retorno disso foi muito grande, né? O depoimento das pessoas que começaram a fazer. E o Yoga na Rede cresceu, me surpreendeu bastante. uhum, Comecei até, me animei de dar aula online para os meus alunos do Vatayana, né? uhum, Retomei aí já aulas individualizadas. Eu comecei a dar aulas individuais, mas aí um para um,
né? Eu dou as aulas, eu sigo com as minhas aulas particulares 1-para-1. E também Também umas aulas ofereço em algumas grupo mais práticas. limitadas. Eu com umas aulas em grupo com práticas específicas, né? Aí Uhum. usando yoga sukha, usando outras técnicas que podem ser feitas em grupo, como o Riksha Aham. Mudra, está também tendo um retorno muito bom, essa série de Riksha Mudra, que é para ativar o cérebro, né? Para quem está estudando, quem está precisando usar a mente. Eu estou com 2 turmas, com 10 pessoas, é também o limite que eu boto nessa aula somente, Uhum. porque aí eu posso olhar as pessoas, né? Minha sala virou um estúdio, né? Então eu uso a minha televisão. Para que televisão tão grande? Agora ela está sendo útil. Eu conectei o computador na televisão e eu consigo ver os alunos melhor. E aí eu Aham. tenho dado aula assim e incrível que pareça, apareceram alunos novos e o mais interessante, apareceram alunos antigos que tinham mudado de cidade, não podiam mais É. fazer, começaram a fazer aula comigo, tudo tem um lado, né? Eu acho que isso vai modificar de alguma forma até quando a gente voltar à normalidade, né? Com certeza. Eu acho que a gente não vai descartar a possibilidade das aulas online, mesmo voltando às aulas regulares. Eu estou sentindo muita falta, mas a gente vai fazer, dá, né? Já está Gente, vai acabar realmente o nosso tempinho. avisando, tem colaboração. É... Eu estava aqui de olho já. Mas quem ficar com alguma dúvida, quem quiser conhecer, aqui eu coloquei tem o meu Instagram, o Instagram do Ricardo. Quem quiser mandar mensagem, a gente pode explicar, indicar para o professor, indicar o que tiver ao nosso alcance, né? Então, muito obrigada a todos pela presença. Muito Quiser saber obrigado. do Yoga na Rede, manda mensagem para a Bia ou para mim. A gente O dá Yoga os na links. Rede a gente inclui nos grupos de WhatsApp, então pode mandar mensagem para a gente no próprio Instagram que a gente direciona. E Oda, como eu carinhosamente chamo o Ricardo, muito obrigada. Obrigado, querida. Foi ótimo. Namastê. Beijo aí para participar. Obrigada, pessoal. Um beijo. Vamos cair.